Sejam muito bem-vindos a mais essa aula extraordinária. Minha voz está um pouco rouca hoje, vocês me perdoem, mas nós vamos assim mesmo. Perguntei se alguém lembra onde nós paramos a aula passada, ninguém respondeu, então quer dizer que ninguém lembra, né? Boa noite, Luizão. Paz, meu querido. Aula passada, nós paramos, não sei se vocês anotaram as coisas. Nós paramos na parte que eu falei sobre a função dos anjos, que existe um anjo para tudo. Aí eu citei o anjo que cuida do vento, o anjo que cuida do fogo, o anjo que cuida da água. Lembram-se? Foi isso. E hoje nós vamos dar continuidade a partir daí e nós vamos encerrar essa parte que fala sobre a queda de Lúcifer e a rebelião, tá? Aí nós vamos dar continuidade depois nos demais estudos que permeiam o livro de Gênesis, tá bom? Tá sendo interessante para vocês? Sim ou não? Vocês têm aprendido muita coisa? Libera o microfone aí e falem. Opa, com certeza, Marcos. O que vocês acharam dos devocionais que eu estou mandando lá no grupo? Espero que vocês estejam gostando, tá? É um material preparado com muito amor para vocês, à luz da palavra de Deus, para que vocês possam ler e meditar nesse material. Por que que eu decidi fazer isso? Porque existem muitas coisas que no mercado de devocionais, mas tem muita coisa que não condiz com as escrituras. Tem muitas coisas que fogem da verdade da palavra de Deus. E coisas que você vê lá que é pura autoajuda, que é puro ego do autor. Então, eu resolvi escrever esses devocionais para edificar na vida de vocês, tá? São materiais editados aqui por mim mesmo, na verdade, escritos, né? A edição é a parte da criação que eu mesmo faço aqui, para ajudar vocês a ter uma compreensão maior da Bíblia, tá bom? Conforme as pessoas forem chegando aí, a gente vai atualizando, mas vamos dar início na nossa aula de hoje, tá bom? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, louvamos o teu nome, agradecemos, ó Pai, a tua presença em nossas vidas, por tudo que o Senhor já fez nesse dia, por tudo que o Senhor já tem feito, por ter nos trazido, ó Pai, até esse momento, diante da sua palavra, para poder aprender e meditar nela. Que essa palavra seja luz no nosso caminho, seja vida, que ela revele o Espírito, ó Pai, para que a gente possa segui-lo. Que o Senhor possa abençoar cada aluno que está aqui, meu Deus, que eles possam realmente serem transformados pela sua palavra. Abençoe todo o equipamento, todas as instalações que nós dependemos para fazer essa transmissão. Que o Senhor fique conosco no decorrer dessa aula e abençoe. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, muito bem. Eu comentei com vocês que a última aula eu falei sobre os anjos. Então, a Bíblia mostra uma variedade de textos que cita anjos. E nós temos anjos para cuidar de tudo, tá? Embora muitos crentes, muitos cristãos acabem não dando valor a isso, tá? Mas tem anjo para cuidar de tudo. Eu me lembro que muitos católicos, eles falam que tem um anjo da guarda. E é verdade isso. Tá? Todos nós temos um anjo que nos guarda, nos protege em todos os locais. Então, assim, existe anjos. Não é idolatria você acreditar que existe anjo.
Você não pode orar para anjo, você não pode atribuir a anjo o papel de Cristo, o papel de Deus, tá? Eles são servos de Deus. Então, existem, tá? Anjos na Bíblia são citados, cuidam de nós, nos ajudam, intercedem diante de situações difíceis que nós precisamos, certo? Então, vamos lá. Eu quero dar continuidade e nós vamos usar ainda o texto de Ezequiel 28:13. Eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente poder ler, para ficar mais fácil, tá? Entendimento de todos. E tem pessoas que usam uma Bíblia com uma tradução, outros usam uma outra, um outro tipo e a gente acaba não tendo a mesma compreensão, tá? Então eu vou usar aqui essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui é a Bíblia online e é legal porque a partir dela eu consigo, ó, eu consigo escolher que tipo de Bíblia que eu vou usar, por exemplo, ó. Eu estou olhando a tradução, ó, Almeida, Corrigida e Fiel, tá vendo aqui, ó? Mas eu posso trocar. Eu posso vir aqui, ó, e escolher Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, ok? Então nós vamos ver aqui a partir do verso 13. A palavra diz assim, ó, Ezequiel 28, capítulo 28, versículo 13. Estivesse no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Lembra que eu pedi para vocês grifarem de toda pedra preciosa em uma das aulas? Porque nós vamos meditar bastante sobre essa questão hoje. Então aqui a Bíblia fala que Lúcifer, ele estava no jardim de Deus e ele se cobria de toda pedra preciosa. Diz que de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Essas são as pedras, são as pedras preciosas. São minerais. Sim ou não? Só que aqui, na continuidade do texto, diz que era esmeralda e ouro. Só que ouro não é uma pedra. Ouro é um metal. Certo? Ouro é um metal. E aí diz assim, ó, em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros, no dia que fostes criados foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir. Aqui, a ênfase, ó, ungido para, ó, querubim é a função do anjo. E ele era ungido para cobrir. Então ele tinha uma outra atribuição, além de ser um querubim. Então ele era ungido para cobrir. E com o que ele se cobria? A cobertura dele era essas pedras aqui, ó. Essas 9 pedras. Mas, na verdade, eram 12 pedras. E aqui só está dizendo 9. Só cita 9 pedras aqui em Ezequiel 28:13. Ó, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. São 9 pedras. O ouro, ele não é uma pedra. É importante a gente frisar isso, porque a partir dessa compreensão desse versículo, a gente vai conseguir abrir um leque de revelações extraordinário. E é isso que é maravilhoso você estudar a Bíblia. Você meditar nesses textos e procurar se aprofundar. Porque a Bíblia, se você ler de forma linear, de forma assim, vou pegar e vou ler, abrir a Bíblia, onde caiu eu leio, você não vai conseguir ter revelação. As revelações, elas estão escondidas.
Elas estão escondidas e só quem estuda consegue ter acesso a essas revelações. É por isso que eu estou ensinando vocês, para que nós possamos formar o quê? Um grupo de pessoas preparadas para ensinar outras pessoas, tá? Então aqui está dizendo que de toda pedra preciosa era a cobertura de Lúcifer. E aí a gente tem o quê? A gente tem aí a questão que não eram 9 pedras. Não eram 9 pedras. Eram 12 pedras. O revestimento sacerdotal era composto por 12 pedras. Eu vou ler para vocês agora Apocalipse 21, de 19 a 20, que vai falar justamente sobre isso. Um minutinho só que eu vou pegar aqui. Apocalipse 21. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Os versículos 19 e 20. Vou compartilhar com vocês aqui, ó. Estão vendo? Sim ou não? Ajuda eu aí, pessoal. Ó. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra Você vai preciosa. assistir a aula? De toda pedra preciosa. Não vai Lembra que lá em assistir? Ezequiel está dizendo de toda pedra preciosa? Toda pedra preciosa. É o mesmo, é a mesma expressão idiomática de toda pedra preciosa. Aí aqui ele vem separar agora, ele vai mostrar, ele vai dar, ele vai falar da quantidade de pedras. Ó, o primeiro fundamento era o jaspe. Então a primeira pedra era o jaspe. Segundo, safira. Terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda. Aí ele vem o quinto, sardônica. O sexto, sárdico. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso. O undécimo, ou seja, a 11ª pedra era jacinto. E a duodécima era ametista. Aonde nós temos também uma outra referência que fala dessas pedras. Nós temos uma referência lá em Êxodo. E aqui vai falar da cobertura sacerdotal, em Êxodo 39. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Capítulo 39, penúltimo. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Pessoal, é importantíssimo que vocês leiam os textos. É importantíssimo. Se a gente não lê o texto, a gente não tem compreensão. Então, estudo bíblico é diferente de um culto. O culto você vai lá e às vezes você não lê nenhum versículo na Bíblia. Você vai lá, o pastor prega a palavra, ele traz uma base bíblica lá, que muitas vezes ele desaparece daquele contexto, ele fica viajando nas palavras, foge do texto da Bíblia. Mas aqui, no estudo bíblico, nós precisamos seguir o que? A palavra de Deus, a Bíblia. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Porque se eu falar para vocês um texto e não mostrar o contexto dele, vocês podem considerar que não é verdade. Então, todas as vezes que vocês olharem para a Bíblia, se alguém fala alguma coisa, seja um pastor, seja um professor, até a mim mesmo, eu preciso mostrar um texto e o contexto. Porque se eu não fizer isso, eu gero um pretexto para uma heresia. O que é uma heresia? É quando eu distorço a palavra de Deus.
quando eu crio situações para que essa palavra seja conveniente a uns ou a outros, tá? Então é importante ler a palavra de Deus. E aqui a gente vai ler muito. Se você não tem o hábito, peça a Deus que te dê esse hábito de ler a Bíblia. Ok? O que nós vamos ler agora? Nós vamos ler o revestimento sacerdotal que era dado aos sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? As pessoas que serviam no templo diante de Deus. Ok? Então existia o sacerdote e o sumo sacerdote. Sumo sacerdote, lembra que eu mostrei o tabernáculo lá para vocês? É quem entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício pelo pecado do povo uma vez por ano. E para entrar nesse tabernáculo, existia uma cobertura espiritual. E essa cobertura espiritual, ela tinha como estereótipo pedras, as mesmas pedras que constam lá em Gênesis, em Ezequiel 28 e em Apocalipse, no último texto que nós lemos, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, ó. Fizeram também vestes do ministério para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para tecê-los entre o azul e entre a púrpura e entre o carmesim e entre o linho fino com trabalho esmerado. Uma pontuação aqui. Eu fico lendo a Bíblia, então eu fico viajando. Eu não sei se acontece com vocês, mas na minha mente vai lá no Velho Testamento, aonde Deus deu as ordens para Moisés e ele passou essas ordens para os artesãos, para as costureiras, para os mestres em fundir o metal, para fazer esse tipo de serviço. Vocês percebem aqui que a Bíblia fala que eles estenderam lâminas de ouro e cortaram ela como fios. Eles faziam fios finíssimos de ouro para poder costurar, tecer, ó, para tecê-los entre o azul. Ou seja, Deus usava técnicas, ele atribuiu aos homens capacidade de se tornarem grandes artesãos. Isso é interessante, gente. Se vocês lerem a Bíblia e não conseguir perceber isso, vocês perdem toda a riqueza do Evangelho. Do Evangelho não, né? Do Velho Testamento. Mas também no Evangelho de Jesus tem todas essas preciosidades. Bom, versículo 4. Fizeram-lhe ombreiras que se ajustavam e uniam-se em suas duas pontas. E o cinto de obra esmeralda do éfode, que estava sobre ele, formava como ele uma só peça, e era de obra semelhante, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Vê que o Senhor deu as ordens a Moisés, e ele passou para as pessoas. Versículo 6. Também preparavam as pedras de ônix, engatadas em ouro, lavradas com gravuras de um selo, com os nomes dos filhos de Israel. É o seguinte, existem 12 pedras, mas isso não é aleatório. O número 12, ele tem uma representatividade tremenda na Bíblia. Então, todas as vezes que você vê o número 12, ele tem uma revelação por trás. Aqui, ele está se referindo, quando ele fala que colocou o nome dos filhos de Israel, ele está se referindo às 12 tribos de Israel, certo? As 12 tribos de Israel que surgiram de Jacó. A partir de Jacó, Jacó teve 12 filhos e eles tiveram, essas tribos saíram de Jacó. E aí, o que acontecia? Os artesãos, eles colocavam o nome, eles entalhavam essas pedras com gravuras e escrito o nome dessas 12 tribos, ok?
E apôs, o versículo 7 agora, ó. E apôs as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Então, a primeira parte, eles fizeram o éfode ele confeccionou os umbrais. Agora, o artífice, ou seja, o artesão, ele vai fazer o peitoral. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês poderem entender o que eu vou falar para vocês. Minuto só. Estão comigo, pessoal? Opa, por aqui sim. Ótimo. Eu também tô aí, Marcão. Preste atenção, porque isso aqui você não encontra no Google. Ó, o que eu estou falando para vocês é mais ou menos, na verdade, isso daqui são fotos, tá? Isso aqui expressa muito a proximidade do que eu estou falando para vocês, tá? Ó, aqui, ó, eles fizeram as ombreiras para eles. Aqui também tem as mesmas 12 pedras, ó, tá? E agora eu vou ler para vocês o peitoral. Olha aqui, ó. Esse é o peitoral. Aqui também tem as 12 pedras, escrito o nome das tribos. Então, isso daqui é revestimento espiritual, é cobertura espiritual. Por que que precisa usar, o sacerdote precisa usar esse peitoral e esta ombreira? Porque aqui, o sumo sacerdote, ele representa Cristo, certo? E o fato dessas pedras estarem nos ombros e no peito significa que Cristo, ele nos carrega, ele nos suporta nos seus ombros e ele nos ama, e ele nos tem dentro do seu coração. Ele nos ama, Deus nos ama, tá? Então, o significado desse peitoral e dessas ombreiras é este. Agora eu vou mostrar para vocês o significado dessas pedras. Ficou claro para vocês, então, as 12 pedras? Ó, uma, duas, três. Um, dois, três, quatro. Então são 12, ó. Vou continuar lendo o texto, tá? Bom, agora ele vai começar a mostrar o peitoral. Então, ó, era quadrado, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a largura de 1 palmo dobrado. E engataram nele 4 ordens de pedra. Lembra que eu mostrei 4 ordens? 4 ordens e cada ordem tinham 3 pedras. Gente, presta atenção nisso. Isso aqui é revelador, tá? E engataste nele 4 ordens de pedras. Uma ordem, aqui eu vou falar a primeira ordem, eu vou falar as primeiras 3 pedras. Anotem aí. Sárdio, topázio e carbúnculo. Essa é a primeira ordem. Sárdio, topázio e carbúnculo. Vou falar a segunda ordem agora. Esmeralda, safira e diamante. Esmeralda, safira e diamante. Anotem. A terceira ordem, jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem, berilo, ônix e jaspe.
são as 4 ordens compondo 12 pedras, certo? Elas eram engatadas em ouro. Era como se as pedras ficassem dentro de um suporte de ouro, como vocês viram lá naquele quadro. Mas o que eu quero falar para vocês? O ouro não é a pedra. O ouro é um metal. E vocês vão entender o porquê que eu estou dando ênfase nisso. Perfeito? Então vamos lá. Então aqui nós vemos o quê? Nós vemos o revestimento que existia nessas pedras. Então, quando a Bíblia cita lá em Ezequiel que Lúcifer estava no Éden, no jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura, ele tinha essas 12 pedras. Ele tinha as 12 pedras. Certo? Por que que ele tinha essas 12 pedras? Porque Lúcifer, ele governava sobre todos os outros anjos. Fica claro para vocês isso? Ele tinha o revestimento das 12 pedras, porque ele governava sobre os demais anjos. Vou ler para vocês aqui uma passagem da Bíblia para poder mostrar isso. Ó, em Judas, Judas é um dos últimos livros da Bíblia. Eu vou projetar aqui para ficar mais fácil. E aí eu consigo acompanhar com vocês. Se vocês tiverem Bíblia aí, pode acompanhar, tá? Judas é o menor livro da Bíblia. Ele tem só 25 versículos. É um capítulo só, 25 versículos. Eu vou mostrar para vocês o versículo 9. Desculpem a demora, porque eu preciso procurar a Bíblia aqui online, então demora um pouquinho. Mas vai dar certo, tá? Bom, olha, o que está acontecendo aqui? Essa passagem, o apóstolo Judas, ele está citando uma situação que aconteceu quando o diabo, ele contendeu, ou seja, ele teve uma briga com Miguel a partir do corpo de Moisés, tá? Então, o diabo estava reivindicando o corpo de Moisés, mas Miguel estava lá e não deixou que o diabo pegasse o corpo de Moisés. Então, fala assim, ó, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ou seja, quando ele brigava com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Por que que Miguel não repreendeu ele ali? Por que que Miguel não falou para ele: ó, se coloca no seu lugar, tal, eu sou Miguel? Porque Miguel respeita a hierarquia. E ele sabe que Lúcifer, né, na verdade, aqui já não é mais Lúcifer, aqui é o diabo, mas ele não perdeu o poder dele. Ele está acima ainda. Ele está acima, tá? Então ele não quis aqui repreender. Ele não quis aqui lançar maldição. Ele disse: o Senhor te repreenda. Quem pode repreender Satanás? Somente Jesus Cristo. Então, todas as vezes que a gente repreende o Satanás, é no nome de Jesus. Aí a gente tem poder, tá? Então, isso aqui mostra que ele estava um nível acima dos demais anjos. Outra passagem também que fala disso é em Daniel 10:13. Daniel 10:13. Capítulo 10 de Daniel é profético. Muita gente
lê o capítulo 10 de Daniel e fazem muitas coisas assim. Eu vou explicar para vocês aqui, baseado nesses versículos aqui, principalmente jejum, propósito, tá? Daniel, capítulo 10, versículo 13. Na mesma linha de raciocínio, tá? Mostrando para vocês que Lúcifer, ele tinha um cargo acima dos demais anjos da criação de Deus. E aqui ele fala, ó, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então aqui, ó, o que nós temos aqui? Nós temos a seguinte situação. Quem está citando isso daqui é Daniel. Mas quem que está dizendo que ficou sozinho com os príncipes da Pérsia? Era Gabriel. Gabriel é um anjo mensageiro. É um anjo que leva as mensagens de Deus. Diferente de Miguel. Miguel é um serafim. É um anjo de fogo. Ele é um anjo guerreiro. Então, Miguel, ele é um anjo da briga, da guerra. Então, Gabriel ficou parado lá 21 dias. Tem pessoas que falam, o jejum de Daniel, aí fica 21 dias orando, sabe? Clamando, fazendo todo aquele ritual. Tá errado? Não, pode fazer. Desde que você faça com o propósito certo. O propósito certo aqui, existia uma conspiração espiritual ali. Existe uma conspiração espiritual. E Daniel orou a Deus, Deus atendeu o pedido, liberou a bênção. Olha como que funciona. Deus liberou a bênção lá do céu, lá do terceiro céu. Só que na hora que ela chegou no segundo céu, ela parou. Porque ali tinha as potestades, os dominadores do ar, os espíritos malignos, os anjos malignos, e eles pegaram essa bênção que estava com Gabriel e seguraram ele. E Gabriel pediu ajuda para Miguel. Miguel chegou lá para poder ajudá-lo. Então você vê ali que eles estavam guerreando não era nem com Lúcifer, era com príncipes iguais a ele. Tá? O texto fala, quer ver? Ó, mas o príncipe do reino da Pérsia era príncipes. Esses príncipes do reino da Pérsia eram demônios, potestades. E eles resistiu a Gabriel por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, ó, fala que é um dos primeiros. Não diz que é o primeiro, tá? Então aqui a gente vê que existe essa diferença, tá? Existe essa hierarquia, ok? Então aqui também não houve nenhum confronto e nenhuma repreensão de Miguel e também de Gabriel diante desses espíritos malignos, desses príncipes da Pérsia, como diz o texto aqui de Daniel. Eu estou fazendo isso para vocês entenderem que toda essa cobertura que cita foi Deus que concedeu a ele. Foi Deus que concedeu a ele. Ele perdeu o acesso, o acesso ao trono de Deus, ao jardim de Deus, mas ele não perdeu o seu poder. E o que eu estou mostrando para vocês aqui é justamente isso. Eu quero que vocês entendam a trajetória de Lúcifer, o motivo da sua rebelião, que nós vamos citar agora, e o porquê que ele caiu, tá? Mas eu tive que criar todo esse contexto, faz algumas aulas já que nós estamos trabalhando nisso, para você ver o tanto de revelação que existe aqui, tá? Então nós vamos seguir mais um pouquinho sobre isso. Tenham paciência que a gente está finalizando aqui.
Bom, então essas 12 pedras, elas representam a cobertura de Deus sobre tudo que ele executa, tanto nos céus quanto na terra. Gente, perdoa aí, tá? Porque hoje, meu cachorrinho tá fazendo aniversário, ele tá aqui no meu escritório comigo. E ele escuta barulho e ele fica chorando, querendo sair, tá? Mas eu não vou interromper a aula, mas se ele chorar ou se ele latir, pela misericórdia de Deus, vocês perdoem, tá? Hoje é aniversário dele, faz 5 anos. Bom, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Bom, então aqui, essas 12 pedras representam toda a cobertura espiritual que Deus dá quando ele nomeia alguém, quando ele concede o poder, tá? Então, essas 12 pedras que existiam no peitoral e nos umbrais do sacerdote, elas representavam coberturas, poder, autoridade. Só que em Ezequiel 28 fala que ele tinha todas as pedras, mas lá só cita 9. Lembra que eu mostrei para vocês lá em Êxodo, as 4 ordens de 3, que dá 12? E lá em Apocalipse 21, 19 e 20, mostrei também as 12 pedras. Onde que foi parar essas outras 3 pedras? Vocês se perguntam isso? Hein? Aonde foi parar essas outras 3 pedras? É nisso que consiste toda essa estrutura. Vocês vão entender agora, tá? Então vamos lá. Essas 12 pedras, Lúcifer possuía todas essas pedras, pois ele era o sacerdote diante de Deus, tá? Mas como eu disse para vocês lá em Ezequiel 28:13, diz que ele se cobria de toda a pedra, porém o texto só cita 9 pedras. Então o que que aconteceu? O que que aconteceu? Lúcifer, Lúcifer trocou essas 3 pedras. Ele tinha 12, mas ele trocou 3 pedras pelo ouro. Ele trocou 3 pedras pelo ouro, ou seja, ele trocou uma ordem de 3 pedras para ter o ouro. Por que que ele trocou 3 pedras de revestimento, de cobertura espiritual pelo ouro? Porque o ouro, ele representa a natureza de Deus, a divindade de Deus, o poder de Deus. Então ele achava que se ele tivesse ouro, ele seria um Deus. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que Lúcifer, ele trocou 3 pedras pelo ouro. É o que consta lá em Ezequiel, né? 28:13, que cita a esmeralda, vírgula, e o ouro. Então ele tinha 9 mais o ouro, porque ele queria ser igual a Deus. Ele queria ser um Deus. Então Lúcifer abriu mão dessas 3 pedras para ficar com o ouro. As 3 pedras que ele rejeitou são as mesmas 3 pedras que fizeram ele cair. Aqui que está o segredo, aqui que está a revelação. Essas 3 pedras que ele abriu mão, ele falou, não, Tó, pega essas 3 pedras, me dá ouro, representa a cobertura espiritual que reveste tudo que Deus cria. Agora, quais foram as pedras que Lúcifer trocou? Lúcifer trocou a ordem das pedras de jacinto, ágata e ametista. Jacinto, ágata e ametista. Vocês anotaram o nome dessas pedras? O que que significa a pedra jacinto? A pedra jacinto significa mansidão. Gente, anotem isso, que isso daqui ó, é, é o ápice para vocês entenderem a queda. A pedra ágata
significa simplicidade. E a pedra ametista significa a pedra da humildade. Deixa eu pegar um texto aqui para compartilhar com vocês, um minutinho só. Jesus era manso, simples e humilde. Ó, eu vou começar a ler aqui para vocês agora, ó. O mesmo texto de Ezequiel 28, tá? Vou compartilhar aqui para vocês, para a gente poder ir seguindo junto. Ó, aqui estava citou das pedras, né? Aí fala aqui, ó, na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Então ele andava lá no monte de Deus, no meio das pedras afogueadas. Só que aí a Bíblia fala aqui que na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecastes. E pecaste, na verdade. Por isso te lancei profanado do monte de Deus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a seguinte situação. Ó, a pedra da mansidão. Ele vendeu, trocou essa pedra pelo ouro. E aí a gente já vê o quê? A gente já vê que, ó, elevou, ó, pela multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência. Então ele já não era mais manso aqui, que ele tinha violência e pecastes. Só que às vezes a gente acha, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente escuta essas histórias de Lúcifer, do diabo e tudo mais, a gente acha que o diabo foi lá cometer um erro e Deus já expulsou ele dos céus, do Monte Santo de Deus. E não foi bem assim. Não foi bem assim. O texto é bem claro, que fala assim, ó, na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecastes. O versículo 18 diz assim, ó, pela multidão das tuas iniquidades, pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que Lúcifer ele cometeu muitos pecados, muitos. A Bíblia cita multidão de iniquidades. Multidão de iniquidades. Juntamente com a multiplicação do seu comércio. Aí Deus lança ele, queima ele e lança ele para fora. Então, aqui nós temos o quê? Ele aumentou o seu interior de violência no verso 16. Então, aqui já a violência é o contrário de mansidão. Por que ele ficou violento? Porque ele trocou a pedra da mansidão. E aí, o versículo, a pedra da simplicidade. Vamos lá no versículo 17. O versículo 17 de Ezequiel, ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor.
Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, o que nós temos aqui? Ele perdeu a simplicidade. E é incrível, gente, como que isso é incrível. Eu fico assim, eu fico extasiado quando eu leio essas passagens, porque aqui mostra como que ele caiu e como a maioria dos homens, quando eu cito homens, eu me refiro a homens e mulheres, como a maioria dos homens segue o mesmo caminho de Lúcifer. O mesmo caminho de Lúcifer, o caminho da queda, o caminho da desolação, o caminho do pecado, o caminho do inferno. Então aqui ele fez o quê? Olha, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Por causa do teu resplendor. A Bíblia fala que ele era o sinete da perfeição. Então não existia ninguém mais bonito, mais lindo, mais formoso do que Lúcifer. Só que ele trocou a pedra da simplicidade, que era a ágata. E nós vemos também aí no mesmo verso 17 que a humildade também foi junto com a simplicidade. Então, quando a gente se depara com situações que nós vemos pessoas que trazem consigo violência nas palavras, violência nas atitudes, violência no olhar, você pode ter certeza que ele está no caminho de Lúcifer. Uma pessoa que traz consigo arrogância, orgulho, né? A arrogância é o orgulho. E, por sua vez, a arrogância, ela não anda sozinha. O orgulho não anda sozinho. Quem tem orgulho sempre tem inveja. E esses dois sentimentos, esses dois comportamentos, eles fazem a pessoa cair. A Bíblia cita que o orgulho precede a queda. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a queda de Lúcifer, o motivo que ele caiu. Nós vamos continuar aqui e vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Ficou claro para vocês, pessoal? Fale comigo aí, por favor. Ficou bem claro, Marcos. Conseguiu pegar, Luizão? Sim, sim, bem claro, legal. Para mim ficou claro também, Marcos. Ótimo. Pessoal, se vocês Pode- tiverem dúvida, vocês podem anotar e no final a gente tira essas dúvidas. Se for uma dúvida muito pontual, uma coisa muito contundente, levanta a mão aí e a gente tira essas dúvidas agora, tá? Ah, o Luiz está perguntando como sabe que é Gabriel. Eu sei que é Gabriel porque Gabriel que é o anjo mensageiro e ele vem trazer uma mensagem dos céus para Daniel. Porque aqui, Gabriel não podia brigar com os diabos, com os demônios. Na verdade, com os demônios, né? Naquela passagem lá de Daniel 10. Certo? Incrível como Saul caiu igual a Lúcifer, entre outros. Sim, é. Todas as vezes que você deixa a semente do orgulho, a semente do orgulho, da violência, da inveja, habitar no teu coração, você se entrega para as obras demoníacas. É tremendo isso. Bom, então, vocês perceberam que o texto básico para a revelação da queda de Lúcifer é Ezequiel 28, a partir do verso 13 em diante. Vai até mais ou menos 17. Então, eu vou ler para vocês novamente, explicando passo a passo, tá?
Então, quando fala que lá no verso 13, 16, que na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecastes, essa multiplicação do comércio aqui, às vezes as pessoas não conseguem compreender muito bem a multiplicação do comércio e não conseguem ter uma interpretação correta disso. O que é o comércio? O que significa comércio? Vale lembrar que na época não existia dinheiro, tá? Não era dinheiro, não é o comércio que a gente tem hoje de lojas. Você vai lá, compra, vende, não é isso. Mas um significado por trás dessa questão do comércio. Aqui significa que, de alguma forma, Lúcifer, através do poder que ele exercia, ele conseguiu persuadir, ele conseguiu barganhar, ele conseguiu trocar, visando o quê? Visando ter lucro na sua estratégia de usurpar o trono de Deus. Então ele criou meio que um sistema de mercados ali. Hoje seria muito parecido com a corrupção que nós temos, que a pessoa vai lá, faz um favor, depois ele vai lá e te cobra, né? Vocês conhecem bem isso, né? Então esse comércio fala que na multiplicação do teu comércio, ou seja, ele fez isso muitas e muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Lembra que eu falei para vocês que quando ele caiu, está lá em Apocalipse, que eu falei na aula passada, quando ele caiu, quando o dragão é lançado para a terra, na sua cauda ele traz 1/3 das miríades celestiais. O que seria isso? 1/3 dos anjos. Ele não conseguiu corromper 1/3 dos anjos, que a Bíblia diz que anjos são estrelas, e Deus a chama pelos seus nomes. Então, o que nós temos que entender? Que ele não fez isso do dia para a noite. Ele veio trabalhando na execução desse plano, nessa multiplicação do seu comércio. E aí continua falando o seguinte, ó, e encher o teu interior de violência e pecaste. Então aí, outra vez, ele foi culpado de abuso de poder. Ele criou que um sistema de opressão. Ele prosperou, ele conseguiu criar todo esse mundo, esse comércio, através da exploração de outros anjos. Então aqui a gente vê o quê? A gente vê uma representação também de ganância e injustiça. Ganância e injustiça. Se a gente tem a violência, se a gente tem o orgulho, a inveja, não poderia faltar, né, a ganância e a injustiça. Então essas são algumas dos trunfos, das artimanhas que Lúcifer usou, tá? E aí continua assim o texto, ó. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lembra que eu citei para vocês antes? Isso reflete o quê? Pecado, do orgulho e da arrogância. E outra coisa também, quando você começa a confiar mais em você do que em Deus. Gente, tem pessoas que acordam de manhã e falam assim, bate no peito, hoje eu vou fazer, hoje é meu dia, hoje eu consigo, hoje eu vou para cima, hoje eu vou fazer 1001 coisas. Sabe o que a pessoa está falando com isso? Olha, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém. E não é assim que acontecem as coisas. Não é desta forma. Você só consegue realizar qualquer coisa, seja da mais simples até a mais complexa, com a permissão de Deus. Por si só você não consegue nada. Ah, mas tem gente ficando rico, tem gente conseguindo, tem gente conquistando. Mas quem diz que é Deus que está abençoando essa pessoa? Quem diz?
Eu vou contar uma revelação para vocês aqui que mudou minha forma de pensar. Eu queria que vocês falassem comigo agora. Qual a representação do deserto na Bíblia? Não entendi a pergunta, Marcos. Qual a representação? O que significa o deserto na Bíblia? Desafio? O deserto na Bíblia significa pecado, perseguição, significa provação, momentos onde você está sendo testado. Esse é o significado de deserto. Então, tem muitas expressões que os pastores falam assim: você está passando por um deserto, você tem que sair desse deserto. Então, deserto na Bíblia significa isso. Agora, qual que é a representação de monte na Bíblia? De monte. Monte na Bíblia representa santidade, prosperidade, bênção, felicidade, sucesso. Hã? Sim ou não? Sim, perfeito. Deixa eu achar um texto aqui que eu vou mostrar para vocês. Fique aí, não perca esse raciocínio. Gente, eu vou ler para vocês aqui, ó, que se vocês pegarem isso hoje, valeu a aula. Vou ler para vocês aqui, ó, Mateus capítulo 4. Todos estão vendo? Sim. Sim, sim, Melhorou? Sim. Beleza. Aumentei um pouquinho melhorou. então, o celular. Então, o que eu falei? Que deserto representa pobreza, dificuldade, pecado, provação, e que monte significa santidade, riqueza, prosperidade, bênção, felicidade. Sim ou não? Sim, Marcos. Então, está dizendo o seguinte Sim, aqui a Bíblia, ó. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem que levou Jesus para o deserto? Espírito. Espírito E Santo. aqui não é um espírito qualquer, não. É um espírito com letra maiúscula. Significa que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Olha aqui agora, ó. O versículo número 8. Novamente, aqui está citando todas as vezes que o diabo estava tentando Jesus. Então, ele levou em cima da cidade, ele levou para o pináculo. Aí agora fala o seguinte, ó. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, quando vocês veem pessoas que são muito prósperos, sabe, estão muito ricos, muitos abençoados. Eu não estou dizendo, não estou fazendo apologia que dinheiro e espiritualidade não andam juntos. Não é isso. Só que eu estou dizendo para vocês não se enganarem, porque tem muitas pessoas que têm uma aparência de ovelha, mas por trás são lobos. E aqui nós vemos o seguinte, que foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto e o diabo que levou Jesus para o monte. Desculpa. É antagônico essas duas comparações.
Porque o deserto é um lugar de provação, é um lugar de pobreza, é um lugar de dificuldade, de dor, de sofrimento. E o monte é um lugar de bênção, prosperidade e tudo. Então, o diabo, ele pode muito bem promover sinais, promover até prodígios para enganar. E ele vai fazer muito isso. E sabe o que que ele vai fazer? Ele vai usar tudo que pode te afastar de Deus. E quais as coisas que afastam as pessoas de Deus? Soberba da vida, concupiscência da carne e o desejo dos olhos. Ou seja, desejo. Todas as vezes que o teu olho vê alguma coisa e aquilo está faltando em você, você tem desejo. E é o que que você faz? Você vai suprir, você vai tentar suprir esse desejo. E na maioria das vezes, isso é um laço. Porque você não busca em Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia fala isso. Não dá para você agradar a dois senhores, amarás o mundo e odiarás a Deus. Você ama a Deus ou você ama o diabo, ou você é amigo de Deus ou inimigo do mundo, e assim por diante. Então a Bíblia mostra muito claramente essas questões. E eu mostrei para você aqui só para vocês terem uma ideia de como que acontecem as coisas no reino espiritual. Claro, pessoal? Claro. Eu queria Sim. muito finalizar hoje. Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente poder continuar. Bom, então, só para a gente ter uma aula bem completa, tudo, quero falar para vocês o seguinte. Deus expulsou Lúcifer do Monte Santo de Deus. E ele não tem mais acesso às pedras afogueadas. As pedras afogueadas ficam no trono de Deus. Tá? Então Lúcifer chegava até ali. Agora Lúcifer não tem mais acesso a essas pedras. Essas pedras, elas estão no altar de Deus. Certo? E anjos de fogo, serafins, não podem pegar essas pedras. Olha só. Eu falei para vocês que existe no trono de Deus um rio de fogo e um rio de água, lembra? É um equilíbrio. Mas existe lá no monte uma parte que tem um reduto de pedras afogueadas. E essas pedras, os próprios anjos de fogo, os serafins, não podem tocá-las. Porque se eles tocarem a estas pedras, eles são consumidos. Porque esse fogo, ele queima fogo. Lá em Isaías 6, de 1 a 6, diz que quando Isaías teve a revelação, ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no mundo com homens de impuros lábios. Aí ele diz que um anjo de Deus foi lá onde tem essas pedras afogueadas e ele pegou com uma tenaz, ele pegou com uma pinça essas pedras, ele não tocou diretamente com a mão. Aí ele foi lá, pegou essas pedras e purificou os lábios de Isaías. Então, essas pedras, elas é fogo queimando fogo. Só que Jesus pega essas pedras com as mãos. Jesus pega essas pedras com as mãos. E as mesmas pedras que Lúcifer entregou para usurpar o trono de Deus, que era a mansidão e a simplicidade e a humildade, lá em Mateus 11, 29, Jesus diz o seguinte: aprendam de mim, que sou manso e humilde. Olha isso. Jesus, ele tem essas 12 pedras e ele não abriu mão delas. Jesus não perdeu porque ele não trocou nenhuma pedra, porque ele se manteve íntegro. Íntegro. Então, nós temos o sumo sacerdote, detentor de todas essas pedras, que pode pegar até brasa viva, fogo consumindo fogo, para nos purificar.
Fora Ok? que é manso também, né, Marcos? Mansidão, né? Bom, tem outras questões aqui que falam aqui no texto de Ezequiel 28:14, que fala aqui que, no verso 14, que ele era o querubim ungido, ungido para cobrir e tinha estabelecido o monte santo de Deus. Esse monte santo de Deus aqui fala que onde Deus mora, é na habitação de Deus, que é o Deus da montanha, o El Shaddai. Lá em Hebreus 12, 22 e 23 fala isso, tá? Esse mesmo monte representa aqui na terra, porque tudo que nós temos no céu, nós contemplamos como espelho aqui na terra. É o mesmo monte onde Isaac foi consagrado para sacrifício, onde Abraão levou Isaac, é no mesmo monte. Esse monte é o mesmo local onde Deus se apresentou a Moisés, tá? Então, quando a gente se depara com essas questões, a gente não imagina a revelação que tem por trás, né? E aí, o que que vocês acham? O que que vocês estão achando? Falei para vocês que todo anjo ele tem um limite lá. Tem anjos que estão acima de Deus, são os serafins. Eles estão acima de Deus, acima da cabeça de Deus lá no trono. E eles ficam brilhando lá, parecem estrelas, mas eles são anjos de fogo. Os querubins, eles ficam nos pés de Deus. Deus se assenta no trono e embaixo ficam os querubins e as outras demais classes de anjos. Então, o que que nós entendemos aqui? Lúcifer, ele era um querubim ungido para a guarda. Mesmo ele sendo o maioral de a classe de anjos, ele nunca saiu debaixo dos pés de Deus. E era isso que ele ficava com inveja, e ele quis usurpar o lugar de Deus. Porque quando ele olhava para cima, ele via as estrelas exaltando, glorificando, cantando louvores a Deus. E ele queria aquilo para ele. Mas ele nunca saiu de onde ele estava, ali, dos pés de Deus. Então, gente, o que corrompeu a santidade de Lúcifer foi a iniquidade. A iniquidade é algo que só pode cometer quem serve a Deus. Iniquidade, somente quem serve a Deus, tá? Quem não serve a Deus comete impiedade. Impiedade. Então, existem os iníquos, que se referem a quem servem a Deus, e existem os ímpios. Então, o que que significa a iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que eu faço para Deus sem Deus. E esse é o papel do anticristo. O anticristo que também é relatado lá em Ezequiel 28. Falso Messias, ele é o homem da iniquidade. Então, tem muitas pessoas querendo fazer as coisas para Deus, ficando distraída no meio do caminho e estão fazendo coisas para Deus sem Deus. O próprio exemplo é de Marta e Maria. Se vocês puderem, leiam o devocional de amanhã, que eu vou estar explicando sobre Marta e o equilíbrio emocional e as causas, como você pode combater a ansiedade e a depressão à luz da palavra de Deus. Então, aqui o exemplo de você fazer coisas para Deus sem Deus, Marta estava simbolizando isso quando Jesus aparece para ela. Maria ficou aos pés de Jesus, mas Marta ficou atarefada, preocupada com as coisas. Ela estava fazendo coisas para Deus, mas sem Deus. Estava fazendo coisas para Jesus, mas sem Jesus. E Maria estava com Jesus.
Então tem muita gente querendo fazer as coisas para Deus. Fazer a obra de Deus não é fazer coisas para Deus. É principalmente deixar que Deus faça a obra em mim. Tem muita gente com tantas tarefas, com tanta. Olha, tem gente que vai na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo vai 2 vezes. Vive dentro da igreja. Homens e mulheres. A vida está um caos. Casamento fracassado, vida financeira derrubada, infelicidade, problema de saúde. Só vivem dentro da igreja. Estão cheios de obras, mas vazios de Deus. É isso, pessoal.